Gente, nosso próximo conteúdo é simplificando radicais. Então aqui eu coloquei um modelinho só para vocês lembrarem do que uma raiz, como é que funciona uma raiz, né? Ó, ela tem esse desenho aqui que se chama radical, tem um elemento que está dentro, que no meu caso aqui é só uma representação com A, então ele é o radicando. O númerozinho que fica aqui é o índice do radical, que quando não tem nada, lembrando que é raiz quadrada, ou quando é 3 é raiz cúbica, ou quando é 4 raiz quarta e assim por diante. E a resposta, então, seria a raiz enésima de A. No meu caso aqui, raiz enésima, porque o nosso índice aqui é um N, tá? Mas senão seria o valor da raiz quadrada ou raiz cúbica e assim por diante. Então, vamos assim só relembrar um pouquinho. Raiz cúbica de 8 seria 2 por quê? Né? Porque 2 elevado ao cubo, que seria 2 vezes 2 vezes 2, dá 8. Raiz quadrada é 3, por quê? Porque 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, dá 9. Então, sempre respeitando o índice do radical. 3 e 3, 2 e 2. Raiz quinta de 0 é 0, porque 0 elevado à quinta potência é 0. Vamos só rever alguns conceitos, então. Simplificar um radical significa deixá-lo mais simples para facilitar posteriores cálculos, porque a gente vai estar trabalhando com raízes com alguns valores altos, então, para facilitar, a gente fatora o valor de dentro do radical para ter um valor menor. E para fazer isso, o que a gente deve fazer? Então, devemos simplificar o valor do radicando utilizando apenas os números primos. É como se a gente estivesse fazendo um mínimo múltiplo comum, né? Lembram que a gente sempre utiliza apenas números primos, só que no caso aqui, a gente vai estar utilizando apenas o valor de dentro do radical. No fim da fatoração, então, nós devemos agrupar o resultado, respeitando o índice do radical, que eu vou mostrar logo agora, tá? Vamos fazer um exemplo. Vamos, então, simplificar a raiz quadrada de 50. A gente sabe que raiz quadrada de 50 não tem nenhum número que multiplicado por ele mesmo, né? Tipo, 5 vezes 5 dá 25. Não tem nenhum número que ele vezes ele mesmo dá 50. Então, a gente vai fatorar o número, a gente vai simplificar. Então, aqui, vamos simplificar o 50, ó. 50 dividido por 2, que vai dar 25. 25 dividido por 5, que vai dar 5. E 5 dividido por 5, que termina em 1, né? Terminou em 1, fechou. O que a gente vai fazer agora? A gente vai agrupar essa nossa resposta em expoente 2. Por que em expoente 2? Porque o nosso índice do radical é raiz quadrada de 50. Então, aqui, ó, a gente tem 2, 5. Então, a gente vai fazer aqui, ó, 5 elevado à segunda potência vezes o outro elemento que está sozinho. Ó. A gente tem 2, 5 e 1, 2. Então, como a nossa raiz quadrada aqui, ó, raiz quadrada é o índice 2, a gente vai procurar fazer parzinho onde der. Aí, a gente vai pegar essa resposta que a gente montou aqui e vai colocar dentro da raiz quadrada, ó. Não fiz nada, só está montadinho aqui, ó. 5 elevado ao quadrado vezes 2. Aí, a gente pode separar em 2 radical, tá? Cada um, ó. Raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2. Foi pego esse daqui e separou em 2, só. Aí, como esse daqui, essa raiz quadrada aqui, tem o mesmo expoente que o índice do radical, ele simplifica-se, tá? Simplifica-se aqui, divide por 2 e por 2. A raiz quadrada elimina, sobra só o 5, então a resposta seria 5 raiz quadrada de 2. Vamos fazer agora com raiz cúbica, tá? Raiz cúbica de 128. Então, aqui, novamente, faz a fatoração do número, ó, 128. A gente vai dividir por 2. Ó, 128 por 2, que vai dar 64. 64 por 2, que vai dar 32. 32 por 2, que vai dar 16. 16 por 2, que vai dar 8. 8 por 2, que vai dar 4. 4 por 2, que vai dar 2. 2 por 2, que termina em 1. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente não vai mais montar parzinho de 2 em 2 aqui. Por quê? Porque o nosso índice aqui é raiz cúbica. Então, a gente vai ter que procurar montar grupinhos de 3. Então, aqui a gente tem um grupinho de 3, ó. 2, 2 e 2. Outro grupinho de 3, 2, 2 e 2. E mais o número 2 aqui sozinho. Então, vamos montar como é que fica a potenciação dessa nossa resposta. Ó, 128 é igual a 2 elevado à terceira potência, vezes 2 elevado à terceira potência, vezes 2. De novo, a gente tem um grupinho com 3, outro grupinho com 3 e sobram 2, ó.
Tá aqui, ó, 2 grupinhos de 3 vezes 2 que sobra. Aí aqui, ó, a gente coloca dentro do radical, novamente, ó, pega aquela nossa resposta que estava aqui, coloca dentro do radical. No caso aqui, eu não fiz uma raiz para cada elemento, que eu acho mais prático a gente fazer assim. A gente só faz a simplificação aqui, ó, que a gente está dividindo tudo por 3. Então, aqui no caso, como a gente conseguiu ter 2 elementos com o mesmo expoente do índice, a gente vai colocar 2 números de dentro da raiz para fora da raiz que está aqui, ó. E vai sobrar um númerozinho aqui dentro, ó, que vai vir para cá. Tá aqui, ó, raiz cúbica de 2. Depois, o que a gente faz? A gente pega e multiplica 2 vezes 2, que vai dar 4. Então, a nossa resposta seria 4 raiz cúbica de 2. Agora, vocês vão tentar fazer esses 2 modelinhos que eu coloquei aqui, ó. Tem uma raiz quadrada de 700 e tem a raiz quinta de 64. Façam ali que a gente corrige daqui a pouquinho.